Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Nós vamos falar hoje de uma tragédia brasileira. Mais de 302 mil pessoas morreram em 2016 em hospitais por razões que poderiam ter sido evitadas. Falhas que são responsáveis pela segunda causa de morte mais comum no país. No Fórum de hoje, nós vamos discutir o que provoca esses erros e até que ponto a saúde é negligenciada, tanto na rede pública quanto na particular. O número é alarmante. Em média, 829 brasileiros morrem todo dia por motivos evitáveis. Erro na dosagem ou de medicamento, uso incorreto de equipamentos, infecção hospitalar, negligência médica. São 3 mortes a cada 5 minutos. Os dados são do Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Para falar sobre esse assunto, estão aqui o médico especialista em saúde pública, Roberto Bittencourt, e o advogado especialista em saúde pública também, Jordão Horácio. Bom, eu agradeço os dois aqui pela presença no fórum e começo com esses números da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Como é que o senhor recebe esses números? Paulo, esses números são preocupantes, né? A reportagem mesmo foi muito clara, né? E a própria pesquisa é clara, em dar esse cenário, que é um cenário principalmente, a pesquisa foi feita em 133 hospitais privados, né? Foi uma pesquisa encomendada pelo Instituto de Saúde e de Estudos da Saúde Suplementar, né? E ela fez uma amostragem em torno de 240 internações. E nós temos anualmente 20 milhões de internações, né? Então, é uma pesquisa que foi encomendada para o setor privado com um objetivo, inclusive, bem definido de fazer uma revelação das medidas que são necessárias para evitar esse tipo de situação. E no setor privado, você pode economizar. A pesquisa mesmo revela que você pode economizar até 5 bilhões de reais caso você adote essas medidas de precaução de acidentes, de situações evitáveis dentro dos hospitais. No setor público, a situação é mais complicada, é mais complexa. E aí nós estamos diante de uma situação humanitária, não é uma questão de lucro, é uma questão de economizar daqui, porque nós estamos diante realmente de uma calamidade na atenção hospitalar no setor público. Existe um subfinanciamento que impede que você faça uma boa assistência hospitalar. E aí nós temos que fazer uma outra discussão, um outro debate, porque já envolve o financiamento do sistema, não envolve um hospital. No setor privado, você pode resolver o problema a partir de uma solução dentro de um hospital privado. Agora, no setor público, nós temos um sistema de saúde, que é o SUS, né? Se ele é subfinanciado, se ele não tem recursos para fazer uma boa atenção hospitalar, vou dar um exemplo. Se você tem um técnico de enfermagem dentro de um pronto-socorro, que é obrigado a passar o medicamento em 20, 25 pacientes, enquanto que a medida correta seria um técnico de enfermagem medicar 5 pacientes, obviamente a chance de erro vai ser enorme. Se o médico está dentro de um pronto-socorro no setor público, numa emergência pública, e é obrigado a passar visita em 20, 25 pacientes, quer dizer, ele tinha que passar em 5, 10 talvez, né, no máximo 10, a chance de erro também aumenta. Então a gente tem que discutir o déficit hoje que está havendo, tanto de profissionais de saúde, quanto do próprio sistema de saúde, né, que está sendo degradado. Essa questão de dinheiro, recurso, é fundamental. Fundamental, especialmente quando nós utilizamos o parâmetro de que o nosso sistema universal ele foi construído nos moldes do sistema britânico, do Reino Unido, do sistema canadense, e esses países investem cerca de 10% do PIB em saúde pública. No Brasil, mal chegamos aos 5%. Quando analisamos o investimento per capita, estamos atrás dos nossos vizinhos aqui do Mercosul, Argentina e Uruguai. Então, existe sim um subfinanciamento da saúde pública no Brasil e isso é evidente, isso é comprovado, isso é consenso entre a comunidade científica e acadêmica no nosso país. O senhor, inclusive, estudou isso, não é isso? Na tese, no doutorado, foi foco da sua atenção. Diferente desse estudo, que foram em hospitais privados, né? Eu fiz um estudo em 186 hospitais públicos que têm emergência aberta. E realmente a mortalidade nos hospitais, a principal causa é a infecção hospitalar, a sepsemia, né? E isso, evidentemente, que tem uma relação de causa e efeito com as condições de trabalho, com as condições
a própria situação de fadiga dos profissionais. Quer dizer, se você tem falta, só para você ter uma ideia da dimensão do problema, nós temos hoje 900 UPAs fechadas por falta de recurso, tanto material quanto recurso humano. 600 postos de saúde fechados no Brasil hoje por falta de recurso de manutenção e falta de recurso humano. Então, há um déficit muito grande que, evidentemente, que as relações disso com a segurança do paciente é enorme. Se dependesse da Anvisa, a Anvisa já tem definição clara do que tem que fazer. Então, desde 2013, a Anvisa define um mantra, praticamente um mantra em relação a medidas para prevenir e evitar problemas com o paciente e conseguir uma boa segurança para o paciente dentro do hospital. Então, você precisa ter uma boa higienização da mão, você precisa ter uma boa identificação do paciente, você precisa tomar muito cuidado com a prescrição do medicamento, que tem medicamentos que você pode fazer uma prescrição e na hora de fazer a aplicação do medicamento, dá um medicamento errado, né? A prevenção de queda, a cirurgia segura, a prevenção de trombose. Então, tem medidas que, desde 2013, a Anvisa definiu. Tem que ter um núcleo de segurança do paciente e de qualidade hospitalar em todos os hospitais públicos. O senhor falando dessa forma, não parecem medidas complexas. Não, não são complexas. São medidas simples, com um impacto de prevenção de danos, né, adversos muito grande. Agora, as condições de trabalho para que isso aconteça para os profissionais de saúde é que é o fundamental. É o fator de sucesso e insucesso no setor público. No setor privado já é diferente. Essas medidas que o Dr. Roberto acaba de mencionar, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também estão alinhadas com a Portaria 529 de 2013 do Ministério da Saúde, que instala o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e está diretamente relacionada com o movimento que existe hoje entre os juristas que atuam nessa área específica, que é o que nós chamamos de gerenciamento legal de riscos hospitalares, que se trata da implementação de mecanismos ante os marcos normativos, tanto ordinários quanto infralegais, no propósito de prevenir, identificar e mitigar esses eventos adversos que ocorrem nessas entidades hospitalares, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Esses eventos adversos que podem ser vários, como nós observamos aqui, pode ser erro na administração de medicação, pode ser aquilo que nós chamamos de acidentes iatrogênicos graves, como, por exemplo, colocar um paciente com marca-passo numa ressonância, pode ser uma simples queda. Então, são todos eventos que podem ser, que são previsíveis e que nós podemos instruir a partir de marcos normativos, né, prever mecanismos para poder prevenir essas situações. Agora, essas portarias ou resoluções da Anvisa, por exemplo, que estão previstas, mas não são aplicadas, o que pode ser feito? A Justiça pode entrar nessa história? Exatamente. O que vai acontecer é uma responsabilização em 3 searas distintas. Primeiro, nós temos a seara administrativa, no qual os órgãos de fiscalização, aqueles dotados de poder de polícia, seja a Anvisa, seja as vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios, vão atuar e vão penalizar essas entidades. Isso vai ter uma repercussão também na seara jurídica, tanto na área civil quanto na área criminal. Então, é muito importante que haja isso que eu acabei de mencionar, que é o gerenciamento legal de risco, para poder evitar essas situações. A gente tem esse ponto, né, de que falta dinheiro, isso é claro. Tem esse segundo ponto de medidas que deveriam ser aplicadas, não são. Eu queria falar um pouquinho também sobre gestão. É outra falha? Não há dúvida que é uma outra falha, porque quanto mais complexa é a situação do atendimento hospitalar no país, tanto no setor público quanto no privado, mais você tem que ter gestão, né? Então, se há uma dificuldade no setor público, e a gente já identificou que há essa dificuldade, tem restrições gravíssimas que impedem a boa ação profissional, você tem que, ao mesmo tempo, exigir, né, que haja essas medidas sejam de fato, né, que de fato sejam implementadas do ponto de vista da gestão. Uma coisa não justifica a outra. O fato do ambiente estar ruim é motivo até para você ter mais exigência. Só que muito cuidado com as medidas punitivas, porque elas podem se transformar em medidas até injustas, dependendo do contexto. Nos Estados Unidos, o doutor Jordão sabe disso, provavelmente, teve uma tendência no início de identificação desses eventos adversos de muita medida punitiva.
e verificou em que era relação aos profissionais. Aos profissionais, aos médicos, aos enfermeiros, se viu que era inócuo. Porque você tem que fazer um trabalho de permanente educação, né, continuada, você tem que habilitar os profissionais a entender das medicações, a entender da farmacologia, tanto o técnico de enfermagem quanto o enfermeiro, e colocar mais profissionais, inclusive, para poder fazer com que a coisa aconteça de maneira sustentada, né, e efetiva. Então, as medidas têm que partir de uma análise mais ampla, não pode ser... Tudo bem, vai punir, pune, faz parte, é um direito democrático, da justiça está ao alcance de todos, quem se sentir ofendido vai para a justiça. Mas, do ponto de vista de gestão, isso pode ser inócuo se você não analisar as condições de trabalho e não oferecer condições para o profissional poder agir, né? Se você analisar bem, tem inclusive medidas da Anvisa que pede que o próprio paciente seja uma das barreiras que dificulte o mau uso do remédio, por exemplo. Porque se o paciente está com consciência do problema, sabe como é que vai ser usado o medicamento, ele pode chegar no hospital, se você for no hospital, está com uma infecção, por exemplo, tomara que não aconteça, mas... Tomara, mas pode vir um medicamento, você tem que perguntar, que medicamento é esse? Por que eu estou tomando isso? Isso está prescrito, não está prescrito? Então, tem uma série de medidas que pode ser tomado em cadeia, né, para evitar esse tipo de evento adverso, né? Exatamente, porque tanto existe essa questão da gestão e um aspecto que nós devemos observar também que é que uma ação conjunta, não só do corpo clínico, como também da equipe multiprofissional. Então, todos os profissionais que atuam nesse ambiente hospitalar devem atuar nesse gerenciamento de riscos. E, como o próprio Dr. Roberto disse, não se trata o gerenciamento de uma inquisição, de uma caça às bruxas, não. Trata-se tão somente de buscar alternativas que mitiguem esses efeitos deletérios dos eventos adversos. O senhor falava nesse ponto, é um ponto que o paciente pode falar facilmente, né? Na maioria das vezes facilmente, né? Alertar o profissional ali, olha, que remédio é esse, o meu nome é esse, a minha situação é essa, isso adianta, de fato? Adianta muito. Você tem embalagens, por exemplo, de insulina, que são parecidas, e são insulinas de efeito diferente, de tempo diferente de ação. Então, você olha, de repente, você está numa pressão de superlotação, de muita gente envolvida, você pega a insulina errada e vai fazer a medicação. Às vezes, você está com a morfina, a prescrição é para diluir a morfina, você não vê a prescrição, não entende a prescrição, e não dilui a morfina e faz a morfina, a ampola inteira de morfina. Então, tem N possibilidades, onde o próprio paciente e a própria condição de trabalho e os profissionais que estão em volta, elas têm que, né, ajudar a resolver. Tem estudos, inclusive, mostrando que quanto mais enfermeiro, por exemplo, tem num setor, é uma questão quantitativa, não é só qualitativa. As enfermeiras têm capacidade de zelar pela boa prescrição, pelo bom atendimento. Então, são medidas que são de caráter amplo, você não pode só resolver uma coisa pontualmente, né? Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. O intervalo é curtinho, até já. O Fórum está de volta e fala hoje sobre as falhas nos hospitais. Em média, 3 pessoas morrem a cada 5 minutos por motivos evitáveis. É o que aponta um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, o mesmo estudo e outros estudos apontam que as principais vítimas, né, as partes mais sensíveis, são criancinhas, né, recém-nascidos com 28 dias, ou menos, idosos com mais de 60 anos. O que significa isso, doutor Roberto? Significa que são um grupo mais vulnerável, um grupo de risco, exatamente porque as condições de defesa do organismo, né, quer dizer, estão em situações de risco, né? Então, se essas pessoas, o recém-nascido ou idoso, estão hospitalizados, eles estão mais vulneráveis à infecção hospitalar. Vou dar um exemplo clássico disso: um paciente idoso tem uma fratura de colo de fêmur, e se por acaso ele não recebeu atendimento imediato, essa fratura vai complicar necessariamente, quer dizer, ele vai ficar numa situação mais vulnerável ainda. Isso aí vai ter impacto, inclusive, na recuperação do paciente. Essas crises que existem de infecção em UTI neonatal, por exemplo. Então, são recém-nascidos extremamente vulneráveis, muitas vezes prematuros, né? E se você não tem um rigor na higienização da mão dentro de uma UTI neonatal, você está correndo o risco de criar uma infecção generalizada dentro da UTI neonatal. Você vai ter que fechar a UTI neonatal, vai ter que criar outros mecanismos de contenção da infecção.
Então, esses dois extremos são realmente o grupo de risco de pacientes mais vulneráveis a eventos adversos dentro do hospital, que podem ser preveníveis, né? Desde que haja pessoal suficiente, desde que haja capacidade para operar, né, um idoso que sofreu uma fratura para não virar uma osteomielite, um trauma. Muitas vezes você tem um paciente que está com um trauma grave, precisa ser operado, não consegue ser operado a tempo e a hora, vai criar uma infecção, vai criar uma osteomielite, vai criar uma septicemia. Então, a área da saúde, a área hospitalar, é uma área extremamente delicada e que exige medidas realmente com muito rigor e medidas de suporte também, de apoio também, compatíveis com essa complexidade. É interessante que, recentemente, o Conselho de Segurança e Qualidade da Saúde da Austrália, ele apontou que os principais fatores que dão causa a esses eventos adversos são, primeiro, ruídos na comunicação, também a falha na capacitação dos recursos humanos e erro na avaliação inicial do paciente e também a indisponibilidade de informação. Então, são questões que é possível você equacionar essa situação com medidas preventivas às vezes bem simples, né? Mas é necessário equipe, é necessário gestão e é necessário uma ação conjunta por parte de toda a equipe. Quando o Dr. Jordão fala em falha em comunicação ali, Dr. Roberto, isso significa o quê? Num hospital, troca de plantão, por exemplo? Troca de plantão. E todo plantão você pode saber que tem paciente mais grave e menos grave, né? Então, um paciente que está com uma infecção grave, que precisa de um atendimento, precisa de uma atenção mais focalizada. Se você não faz uma troca de plantão, fazendo uma boa, com tempo, sem pressão para ir embora, para correr para outro emprego, e é uma equipe multiprofissional, quer dizer, não é só o médico, a enfermeira precisa fazer uma boa passagem de plantão. Agora, vê se nas condições dos hospitais hoje você consegue fazer uma troca de plantão com calma, com tranquilidade, quer dizer, é complicado, né? Agora, realmente, é como você colocou, quer dizer, isso tudo precisa ter um rigor dentro do hospital também, quer dizer, nós temos que ter, a Anvisa, inclusive, define forma de fiscalização desse processo, né? Eu acho que você abordou bem, esse decreto, essa portaria da Anvisa que definiu a segurança do paciente, ela exige um núcleo de segurança do paciente em todo hospital, seja ele público ou seja privado. E esse núcleo tem que ter condições para fazer uma boa fiscalização dos procedimentos dentro do hospital, para evitar que as condições adversas transformem de forma sinérgica numa situação que piora ainda mais o paciente. Então, são um conjunto de medidas, e essa questão que foi colocada pelo Dr. Jordão é fundamental. A comunicação hoje, você evita problemas se você fizer uma boa comunicação. A adoção de sistemas eficazes de comunicação e informação, capacitação de recursos humanos, implementação de ouvidorias, auditorias internas e externas, a acreditação hospitalar, são todos mecanismos efetivos que vão nos auxiliar a poder mitigar a ocorrência desses efeitos adversos. Agora, se não tiver condição, se a gente não conseguir evitar esses problemas, essas falhas que terminam em mortes muitas vezes, ou em casos gravíssimos, o que uma pessoa deve fazer? Jordão, qual que é o passo a passo? Quem procurar? Onde? Sempre poderá e deverá se recorrer na tutela jurisdicional. Então, procurar profissionais que atuam na área, um advogado, vai ter necessariamente, caso haja uma lesão corporal, um homicídio, intervenção do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual como fiscal da lei. Então, é necessário que sempre busque esses profissionais que estão mais acostumados a atuar nessa área específica, que é a negligência médica e hospitalar. Você tem casos assim? Vários. Então, o que a gente observa é que os hospitais, a relação entre o paciente e o hospital, hoje a nossa jurisprudência, a doutrina, ela é pacífica ao entender que trata-se de uma relação de consumo. Então, ela está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma responsabilidade objetiva. É necessário apenas a ocorrência do dano e a comprovação de causa e efeito, o nexo de causalidade. Ao contrário do profissional liberal, no qual deve-se comprovar a culpa, que esse profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia, no caso da instituição hospitalar, pessoa jurídica, não. A responsabilidade dela é objetiva. Então, isso
devido a uma questão probatória, os processos, às vezes, acabam ocorrendo até mais rápidos. Agora, é interessante que o efeito da justiça ele é um efeito individual. É aquele paciente que teve um problema, que teve uma dificuldade, que se sentiu prejudicado, ele vai na justiça e tenta recorrer. Mas nós estamos falando em escala, né? Quer dizer, por mais que a judicialização, a justiça, ela ande rápido, ela resolva o problema e tal, mas ela não cria uma vaga em UTI, por exemplo. Então, você tem um paciente que está precisando de UTI, vai na justiça, judicializa, o juiz decreta, não, precisa, está aqui a ordem e tal. Como é que vai cumprir essa ordem se não tem um leito de UTI? Então, nós estamos diante de um mega de um problema, quer dizer, é um problema sistêmico, um problema de sistema. Né? É lógico que nós temos que tratar individualmente, tem que ser resolvido o problema, mas isso aí fica quase que, não digo inócuo, porque tem às vezes que isso resolve alguma coisa. Agora, nós precisamos resolver o problema do todo, precisamos resolver o problema do SUS. Né? O SUS que está aí não é o SUS da Constituição, não é o SUS do artigo 196, que fala que é direito e dever, né? Direito do cidadão e dever do Estado. E diz ainda que tem que ter política econômica que sustente o SUS. Então, nós precisamos de resolver esse problema. Tem um dado interessantíssimo dessa própria pesquisa, Paulo, que fala o seguinte, de 2006 para 2017, diminuíram 50 mil leitos no SUS. Era 350 mil leitos no SUS, caiu para 300 mil. E, por coincidência, entre aspas, aumentou em 25 mil leitos no setor privado. Quer dizer, o SUS diminuiu 50 mil leitos e no privado aumentou 25 mil. Quer dizer, ao longo desses 10 anos, que era onde tinha que implementar o SUS está indo para trás. E, evidentemente, que a falta de acesso a leito cria problema de segurança do paciente. A falta de acesso é decisivo para que você possa dar o atendimento adequado. Então, se você analisar esse conjunto, o problema da segurança do paciente acaba sendo, não é a doença, é o sintoma, é a febre, não é a infecção. Então, se a gente ficar só mirando na infecção, só mirando no sintoma, que falta segurança do paciente nos hospitais, a gente não vai perceber que a doença é mais grave, mais complicada e que nós temos instrumento constitucional para resolver, que é o artigo 196. Concorda, Jordão? Exatamente. O artigo 196 ele é muito claro ao positivar que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Brasil ele é muito respeitado internacionalmente dos órgãos multilaterais quando se trata do nosso sistema único de saúde. Apesar de estarmos tratando aqui de vários problemas, né, para que ele possa existir de verdade, a ideia é maravilhosa. Então, é algo que tem que orgulhar todo brasileiro. Então, o que deve ser feito não é só meramente criticar e não observar o potencial que esse sistema existe, justamente para corrigir essas iniquidades sociais que nós temos no nosso país. Então, todo o movimento sanitarista que idealizou esse movimento, né, professor Sérgio Arouca e tantos outros, devem ser lembrados para que nós possamos continuar nessa luta, né, como uma norma programática, é claro, mas que nós possamos alcançar realmente um sistema universal, integral e gratuito, né, fornecendo todos os mecanismos necessários para consolidar esse nosso sistema. Ok, Jordão, muito obrigado pela sua presença aqui no Fórum. Obrigado. Roberto, muitíssimo obrigado. Paulo, obrigado pelo convite. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o nosso próximo programa.